E aí, pessoal, tudo bem? Tô aqui me preparando para fazer um adendo do vídeo de ontem. Se você assistiu o vídeo de ontem, eu vou ficar muito feliz se você assistir também o adendo quando eu lançar, porque para mim vai ser muito importante que você assista. Mas eu não quero fazer isso agora porque eu tô com uma dor de cabeça muito forte. Então eu quero falar sobre uma coisa mais simples, mais fácil, mais rápida. Vocês que me conhecem só pelos vídeos, vocês têm a impressão de que eu sou uma pessoa adorável, sempre muito legal, sempre muito positiva. E quem convive comigo sabe que a realidade não é assim tão doce, né? Sabe que eu sou um saco. E eu sou muito ácido na maioria das minhas respostas, e as minhas respostas deixam muitas vezes as pessoas desconcertadas. Então hoje uma pessoa tentou puxar assunto comigo e falou assim: Cara, o que você acha aí desse negócio que tá rolando com o Neymar? E a minha resposta, e juro, não foi um ataque à pessoa, eu não tive intenção de ser seco, ríspido, ignorante, nada disso. Mas eu falei, cara, não tem informações suficientes para opinar e, na verdade, para mim, pouco me importa. Isso eu dizendo que não quero ser mal educado falando desse jeito. As pessoas geralmente se chocam com a minha reação, elas ficam sem graça com a minha reação, mas. E o cara insistiu e falou assim: Não, cara, mas esse tipo de coisa aí é boa para as pessoas entenderem como que o mundo tá. Aí eu falei: Não, então tá, então temos uma lição para tirar do caso do Neymar. A primeira delas é que o Neymar teve com a Nájila não tem nada a ver com o que é que o mundo tá. Ele teve um problema, um cara teve um problema com uma menina. Então, quando você me diz que assim a gente precisa ver quem ganha desse embate, para ver como que o mundo tá, para ver que o mundo ele tá de um jeito que um lado precisa ganhar do outro, você tá delirante e você tá caindo nos botes da Cambridge Analytica aí. Precisamos falar sobre o Brexit. Sim. Então, assim, a gente está tendo uma tribalização, uma divisão social de um grupo contra o outro, e que grupo mais expressivo do que homem contra mulher. Cara, o que o Neymar teve com a Nájila não diz absolutamente nada sobre essa guerra que tentam travar de homens contra mulheres e de opressão e de luta contra opressão e contra opressão. E não tem nada. O caso dos dois não diz nada a respeito de quem é que presta e quem é que não presta quando se trata de homens ou mulheres. Então a gente já está partindo do ponto errado. E aí, assim, as maiores lições que a gente pode tirar disso é por que é que a gente se apressa tanto e por que é que a gente tem uma necessidade tão grande de ter certeza do que aconteceu. Logo, eu e você que não estávamos lá e não temos como saber. Se a justiça não sabe como que é que eu e você que não estávamos lá, a gente estava jogando BDO aqui, os dois lá no quarto, fazendo só fazendo o que diz respeito somente aos dois. A gente aqui o pano coleta, querendo ter certeza do que foi que aconteceu naquele quarto. Não tem nada, a gente não tem nada a ver com o que aconteceu naquele quarto. Então quando você fala, eu tenho certeza que a outra lá tá mentindo, ou que o outro lá tá mentindo, você tem uma certeza vazia que você não pode sustentar e que não é da nossa conta. E que não diz nada a respeito de quem é que abusa de quem nessa sociedade moderna. Então aí, quando você vai falar, tá vendo como a mulher não presta, e a gente tem que se afastar de todas as mulheres, tá vendo como o jogador de futebol não presta e você tem que se afastar de todos os jogadores de futebol. A gente tem duas pessoas, como você já tretou aí com um monte de gente, como eu já tretei com um monte de gente, a gente teve uma pessoa que tretou com outra. E aí, assim, quando eu digo que pouco me importa quem ganha, mas a única coisa que eu torço é para que quem tá errado seja identificado e culpado e condenado e que pague por isso. Então você não tem que querer que um dos lados esteja certo, que um dos lados esteja. Você tem que querer que a justiça seja feita, independente de para que time se torça. Você tem que querer que a justiça seja feita. Porque se por algum. Tá difícil, né? Mas se por algum motivo provarem que o Neymar estuprou a menina e ele for preso e condenado por isso e a carreira dele for destruída, será uma pena gigantesca. Mas aí vai ser bom para a sociedade, porque a sociedade vai ver um ídolo, um jogador de futebol extremamente rico, extremamente poderoso, agora através de tecnologia sendo condenado por estupro, estupro foi ótimo, né? Por estupro, por um crime que ele cometeu, mostrando que ele não está acima da lei. Tá difícil aí a gente dizer que as pessoas não estão acima da lei, mas seria um ótimo modelo, seria um ótimo exemplo caso ele realmente fosse culpado. Se a menina for desmascarada,
e ela for condenada e processada e ela tiver que pagar por tudo isso e ela tiver que carregar pro resto da vida com essa culpa de ter tentado se aproveitar de um jogador famoso, também será ótimo, porque a gente vai ver que pessoas que estão tentando extorquir jogadores famosos, poderosos e ricos, pessoas que estão tentando se fazer valer desse discurso de mulheres oprimidas e violentadas sistematicamente, estruturalmente, social. Parece que existe a tentativa de construção de uma narrativa em que as mulheres elas são estruturalmente estupradas pela sociedade que se criou e que essa sociedade precisa mudar, quando na verdade estupros sempre vão haver em qualquer sociedade e homens e mulheres precisam trabalhar juntos para capturar e punir esses criminosos. Né? Mas não, por interesse político, a gente tenta dividir dois grupos e fazer com que um seja 100% estuprador e a outra 100% vítima, precisando de defesa e precisando. Isso não faz o menor sentido. Então, tomara que quem mentiu seja identificado e que seja responsabilizado. Agora, você não tem que ter pressa para que esse resultado saia. Não precisa ter pressa, porque tanto faz quem ganha. Eu e você, tanto faz quem é campeão de futebol esse ano e quem é condenado numa treta de duas pessoas cujas consequências diz respeito somente aos dois. Lembre-se, a treta do Neymar com a Nájila não diz nada a respeito de como é que anda o mundo, porque esse tipo de coisa, estupro e acusação de estupro, sempre existiu e sempre vai existir. Sempre existiu e sempre vai existir. E se quando você era criança você não tinha acesso a tanta bagunça assim, é porque na época não tinha tanta internet assim. Se você é velhinho, tipo eu, a gente não tinha acesso a essas coisas que aconteceram. Né? Quando a gente saiu o Jornal do Domingo, a gente comprava o Jornal do Domingo e ele tinha notícia de quarta, quinta-feira. Não dava tempo da gente ficar sabendo de tudo que acontecia. Agora a gente tem acesso extremamente dinâmico a qualquer novidade e a qualquer especulação. Então o que acontece? Existem milhares de pessoas que vivem de te informar e elas querem que você veja relevância em tudo que elas publicam. Por quê? Porque ela precisa que você veja os patrocinadores dela. Quando você fica nessa ânsia de que você tem que saber o que é que está acontecendo e a pessoa ela mascara um monte de coisa que não é novidade como se fosse novidade, como se você precisasse saber para estar inteirado no caso, no assunto, você está perdendo seu tempo num negócio que realmente não vai te levar a nada. Nada. Tô com dor de cabeça, eu vou tomar um remédio e vou deitar. Até a próxima.